Bom, vamos continuar olhando aqui para esse neurônio, lembrando que essas figuras muito bonitas são deste livro Silverthorne, o autor, Fisiologia Humana. É a referência que estou usando nessa aula. Vamos entender melhor os potenciais graduados. Eles podem ser sublimiares. O que significa isso? Sabemos que os potenciais graduados são necessários para a formação dos potenciais de ação. Então, primeiramente, os potenciais graduados são oscilações dos potenciais de repouso que podem ou não gerar potenciais de ação. Em que local do neurônio? Na zona de disparo, também chamada de zona de gatilho. Olha bem, vamos entender o que deve acontecer. Então, um estímulo aqui em cima, que foi a liberação de neurotransmissores, gerou um potencial graduado, tá? Um potencial graduado, tá? Neste ponto, e ele, ao viajar em direção à zona de gatilho, que faz parte do axônio, tá? Ele vai perdendo a intensidade. Olha bem, isso aqui é um voltímetro, tá? Aqui em cima, 1. Esse já é um voltímetro 2. E esse é um voltímetro 3. Olha o que acontece ao longo do caminho. O potencial graduado vai perdendo intensidade. Aqui ele tem essa intensidade. Aqui ele já tem uma intensidade menor. E quando ele chega na zona de disparo ou zona de gatilho, ele está abaixo do limiar. O que é limiar? Limiar é um determinado potencial da membrana, que aqui no caso é menos 55 milivolts, tá? O limiar, vamos dizer que ele é o gatilho. Para a deflagração do potencial de ação. Então, neste caso, não foi gerado potencial de ação, pois esse potencial graduado chegou na zona de gatilho ou zona de disparo abaixo do limiar, por isso que é chamado de sublimiar. Então, olha bem, vamos ler o que está escrito aqui. Um potencial graduado começa acima do limiar, tá? Acima do seu ponto de iniciação, mas diminui sua força enquanto percorre o corpo celular. Na zona de gatilho, ele está abaixo do limiar e, portanto, não inicia um potencial de ação. Certo? Então, vemos com muita clareza aqui o decaimento. Ou seja, a perda de intensidade do potencial graduado. Tá? Por que o potencial graduado vai em direção ao sinal positivo? Se você pensar na membrana aqui, imagine que isso é a membrana. Então, aqui a gente tem a membrana. Tá? Neste ponto, então imagine que tem canais de sódio. Então, o sódio aqui é o extra,
e aqui é o intra. Então, vamos observar canais de sódio se abrindo, tá? Aqui a gente pode ver isso que estou me referindo aqui em cima. Canais de sódio se abrindo e o sódio entrando, tá? Gerando uma variação do potencial para o positivo.